criar modelos de pagamento mais eficazes, não é? E por isso, se concordarem com esta metodologia, eu ia passar, foi isto que combinei com o Dr. Bruno Freitas, ia passar a palavra ao Dr. Bruno Freitas, que já conhecem, mas que eu apresento muito rapidamente. É licenciado em Administração Pública e Autárquica, tendo ocupado vários cargos de relevo, entre os quais administrador do Sistema de Gestão de Qualidade nas Irmãs Hospitaleiras. Hoje é presidente do Instituto de Administração da Saúde, que é congénere madeirense aqui da Administração Central de Sistemas de Saúde. Eu passaria a palavra ao Dr. Bruno Freitas e depois discutiríamos um bocadinho aqui, e pedia naturalmente a intervenção depois, quer de todos que estão aí presentes, naturalmente do Dr. Carlos Alberto, do Dr. Mendes Ribeiro e todos que eu não estou a ver, para falarmos um bocadinho de como é que podemos fazer como é que podemos melhorar esse sistema, tornar este modelo de financiamento mais eficaz, como é que o podemos melhorar, como é que podemos passar para outra fase, mas sempre numa perspectiva realista de coisas que sejam, digamos, possíveis e alcançáveis. Penso que deve ser um bocadinho esse registro. Eu passava desde já então a palavra ao Dr. Bruno. Força, Dr. Bruno Freitas. Obrigado. Olá, muito boa tarde. Muito obrigado pela passagem aqui para o testemunho. Quero agradecer ao Vítor Arteiro, realmente, por estar aqui também presente e contribuir com a sua vasta experiência na área do financiamento a nível nacional. E também agradecer a todos aqui presentes presencialmente e também na plataforma online. Gostava também aqui de um pouco, antes de avançar aqui na nossa conversa, de fazer um pouco um enquadramento desta nossa conversa. Nós estamos numa cimeira de regiões e isto parece que não envolve aqui uma troca de experiências e de realidades no financiamento, especificamente no financiamento da saúde, completamente díspares. E esperamos nós que este seja um momento realmente de um enriquecimento, de uma partilha efetiva. E eu vou usar um pouco algumas frases, algum conteúdo de uma conversa de ontem entre a mesa onde nós estávamos e o Sr. Secretário de Estado de Cabo Verde, o Dr. Evandro Monteiro, e ele dizia que estes momentos eram importantes de partilha e valorizava muito também este conceito da macarronésia, podia ser muito reforçado esta situação nas ilhas. Mas mais importante, ele dizia que temos que efetivar as parcerias, tem que se concretizar, não só criarmos estes momentos de partilha e de conhecimento, mas que isto tem que passar para o papel. Eu acho que é isso, é um grande desafio na atualidade, passar para o papel todas estas situações que se discute muito, realmente há muitos momentos de partilha e discussão, mas realmente temos de ser um pouco mais céleres na decisão e pensar menos e executar mais. Portanto, era um pouco esta a introdução que eu queria fazer. Em relação aqui ao tema em especial, sobre a eficiência ou não dos modelos de pagamento, eu considero que os modelos de pagamento é quase com resultado de vários processos anteriores. E entre eles, eu destacava aqui pelo menos 3 grandes áreas. A racionalização do consumo. Eu aqui há algumas áreas que eu posso, não vou alongar muito, vou deixar os temas aqui para o debate, mas que acho pertinentes para depois um eficaz modelo de pagamento. Também os mecanismos ou os instrumentos de financiamento que são usados, a qualidade também na saúde que pretendemos e também um pouco da estratégia que hoje está a ser adotada, quer seja a nível regional, ou nacional, ou europeia. Ainda hoje de manhã fico com muita satisfação que numa das apresentações, a senhora deputada, agora não me recordo o nome, e fiquei com o nome, dizia que uma das situações que será muito priorizada nos próximos planos seria os dados, a qualidade dos dados. Eu acho isso importantíssimo para um eficaz pagamento, um sistema de pagamento do financiamento. Falando um pouco dos mecanismos e instrumentos, aqui na Madeira nós temos alguma particularidade, e não entrando aqui especificamente, porque acabei de apresentar um pouco essa situação, temos alguma particularidade. Quer seja no contrato de programa. Nós temos um contrato de programa com o Hospital Público, do Hospital Nélio Mendonça, mas é um pouco diferente depois com a conjuntura nacional. É um hospital de fim de linha.
E isto significa que não há aqui um intercâmbio, uma partilha de recursos com aqueles hospitais que, a nível nacional, poderia ter esse win-win. Nós aqui, por essa e outras, se calhar, condicionantes, temos aqui o princípio da complementaridade entre o setor e o setor privado, que é essencial para melhorar os tempos de resposta e também para, quando a capacidade instalada do serviço público estiver esgotada, nós podemos encaminhar esses utentes para o setor privado. Em termos de revisão também do financiamento em saúde, eu também apresentei um exemplo concreto no momento anterior. Eu acho que também aqui, a nível regional, temos aqui um longo percurso a fazer. Nós temos realmente acordos, instrumentos de financiamento que alguns já têm décadas, que estão completamente desajustados. Temos acordos de facturação com manufaturas inexistentes, novos cuidados de saúde, tabelas de preços completamente desajustados e uma realidade da população em termos de cuidados de saúde completamente também a necessidade de uma grande revisão e uma adequação à necessidade. Por isso, aqui também temos aqui um grande caminho a nível regional de criar aqui umas condições para melhorar o acesso e a informação aos nossos utentes. Em relação à qualidade, outro ponto bastante importante, e aqui isto é um pouco o que toda a gente diz, realmente temos aqui a fazê-lo, mas aqui os pontos principais que queremos também referir em tudo o que é estratégia e tudo o que é também nos modelos de pagamento é que realmente haja uma maior segurança, eficiência, eficácia, oportunidade, equidade e, o mais importante, a centralidade do cliente, do utente. É para ele que nós temos que trabalhar, envolvê-lo, para que haja realmente uma melhoria da qualidade de vida e um serviço prestado com qualidade. E por fim, não menos importante, realmente, o assunto da racionalização no consumo da saúde. Há aqui que envolver toda a sociedade, o utente e todos os stakeholders, para que possamos gastar bem gasto. O dinheiro na saúde nunca é infinito, não é infinito. Os orçamentos da saúde, como eu mostrei na anterior apresentação, há muitos episódios que podem diminuir e aumentar os orçamentos. E há opções que têm que ser tomadas e acho que há que a consciencialização de todos os players dentro do sistema regional de saúde e nacional de saúde, como é evidente, devem ser reforçados com grandes campanhas de sensibilização, principalmente. E é um pouco isto aqui, em efeito de resumo, do que é a estratégia, a preocupação. Também falei um pouco também das nossas dificuldades e também conhecer um pouco, a nível nacional, que tem as suas boas práticas, e também dos parceiros aqui presentes, ou que estejam a assistir online, também possam contribuir. Estamos aqui todos para aprender e pronto, era um pouco isto que eu queria dizer. Muito obrigado, Dr. Bruno Freitas, pela sua partilha. Nós temos algumas pessoas online e temos pessoas presentes aí na sala, grandes conhecedores desta temática. Eu perguntava quem se inscreveria para intervir. Estou aqui a ver o Dr. Mendes Ribeiro, o Dr. Carlos Alberto, não consigo ver mais, mas enfim, aí na sala gostava de vos ouvir. Há algum médico na sala? Boa tarde. Eu então voluntariava-me aqui para abordar este tema do financiamento, não com o detalhe técnico, digamos, de discutirmos aqui uma estratégia muito concreta, porque o tempo também não dá para isso, mas tinha 3 aspectos fundamentais que gostava de referir como boas alavancas para qualquer sistema de financiamento. Portanto, o primeiro é a transparência da informação. Nós não podemos ter informação reportada a 2019, ou a 2018, ou a 2020. Nós estamos a viver, neste momento, numa pressão muitíssimo grande. Há bocadinho falámos da conjuntura internacional em que vai piorar muito, não é? Portanto, estamos a ter a inflação a disparar a níveis que não conhecemos há mais de 2 décadas em Portugal.
temos o custo do dinheiro que vai crescer, temos ainda uma grande incerteza como é que acabará esta guerra, quando ainda estamos a sair da Covid, não é? Portanto, está tudo aqui complexo com a conjuntura. Portanto, obviamente isto vai ter reflexo nos custos, nas cadeias de abastecimento, etc. E, portanto, o mercado reage com a célebre lei da procura e da oferta e, portanto, os preços tendencialmente vão aumentar e aconchegar esse esforço vai ser difícil. Portanto, eu diria que era fundamental nós tentarmos ter transparência total da informação, de maneira a que possamos, digamos, distribuir o esforço complementar de uma forma mais equitativa. Não vale a pena estar sempre a pôr o dinheiro naqueles que não cumprem nada e que estão sempre a piorar os resultados. Portanto, temos que beneficiar aqueles que se esforçam, que são mais eficientes e que têm uma máquina mais afinada. Esse era o primeiro aspecto. Portanto, decorre desse aspecto um segundo, que é o benchmarking. Portanto, eu tenho acompanhado o portal da transparência, da ACS, tem dados, digamos, em vários estadios, mas faria sentido um esforço de conseguirmos, por exemplo, ter muito em breve o fecho do ano 2021 e um benchmarking para perceber, inclusivamente, quais são os aspectos que impactam o financiamento de 2022. E, inclusive, também explicar melhor uma coisa que digamos, nos últimos anos, tem sido a prática dos últimos anos, que é aquela definição do doente padrão, mas depois nós temos valores do doente padrão por definição padrão, doente padrão, quer dizer que estamos a usar a mesma metodologia para todos os doentes, não é? Para ser comparável, por isso é que é um doente padrão. E nós temos valores entre os 2.600 e os 4.800. Portanto, isto é tu sabes melhor que eu, não é? Isto é uma disparidade. Nós temos que encontrar aqui uma coisa para explicar às pessoas. Se eu tivesse um patrão a quem tivesse que prestar contas e tinha duas fábricas, uma na Madeira e outra no continente, e dizia, epá, eu estou a produzir parafusos a 2.000 euros num sítio e a 4.800 no outro, eu tinha que saber explicar isto. Porque o dinheiro sai sempre do mesmo saco, não é? Pronto. Portanto, o benchmarking era importante, inclusivamente uma coisa que tenho até conversado aqui também com o Carlos Alberto estes dias. Por exemplo, se nós pusermos os 10 melhores hospitais, nem precisamos de listar os outros, pomos só o número, mas pomos os 10 para as pessoas também puxarem ali um bocadinho pelos galões, a querer uma coisa dinâmica de estar na lista, no quadro de honra, digamos assim. E um terceiro aspecto era o aspecto de todas as decisões, a meu ver, de financiamento, devem estar cada vez mais focadas em custos variáveis e não custos fixos. E eu vou dar um exemplo muito concreto de uma coisa que eu não concordo, que é no PRR para a saúde, irmos investir em cuidados primários, ou por outra, eu estou de acordo com o investimento em cuidados primários, mas seria muito mais eficiente fazê-lo de outra forma. E refiro-me a montar gabinetes de dentista, a montar postos de análise e raio-x. Nós temos uma rede que, quando é preciso responder, que é uma rede capilar de convenções, e andamos a gastar uma série de dinheiro para as PMEs e pequenas empresas não irem para a falência, andamos a dar dinheiro por um lado, e agora, daqui, vamos matar uns quantos se abrirmos ao lado dos centros de saúde ou dos ACEs um laboratório de análises do Estado, um centro de raio-x do Estado e mais uns gabinetes de dentista. Como sabem, há uma oferta gigante de dentistas. Portanto, não é nada difícil falar com alguns e dizer, epá, o meu amigo quer pôr aqui uma cadeira ou duas cadeiras aqui no centro de saúde, e põe cá o seu pessoal e a gente acorda um valor para eu lhe pagar. Não faz sentido eu estar a fazer obras nos centros de saúde, a comprar
os consumíveis que eles usam, a comprar as escovas e as peças e as pastas e não sei quantos, que a gente já sabe, conhecemos todos a história. Aquilo um dia há cadeira, no outro dia não há assistente, no dia a seguir não há, o dentista faltou, só faz 35 horas, pronto. Portanto, é muito mais fácil. Isto é um custo variável, não é um custo fixo, estamos a pôr mais um no sistema. Assim como nas análises. Nós, o que queremos conquistar com ter as análises nos centros de saúde é trazer conveniência para as pessoas. Nós trazemos essa conveniência de uma maneira muito simples. No centro de saúde arranjamos uma salinha e dizemos a um operador privado, um Germano, Sousa, como é que chama do lado do norte? A Unilabs, o Chaves, qualquer um, outro mais pequeno, qualquer que seja, dizemos, meus amigos, eu tenho aqui uma salinha, fazem aqui as colheitas, vocês têm que me garantir os resultados em X horas. E quer esse resultado transmitido para o médico assistente e quer esse resultado transmitido para a pessoa. E, portanto, que é o que eu faço quando vou ao Hospital da Luz ou ao Hospital da CUF, a pessoa quer saber o resultado, está ansiosa por qualquer coisa. Portanto, é mais uma vez, temos custo variável e não custo fixo e poupamos uma porrada de dinheiro para investimento noutras áreas prioritárias. O mesmo para o raio-x e por aí fora. Portanto, são 3 aspectos. A transparência da informação, o benchmarking para ser motivador, para pôr as pessoas a pedalar por um lugar melhor e o máximo de custos variáveis e menos custos fixos. São os 3 aspectos. É para ali. Força, Dr. Carlos Alberto, caríssimo. Temos que ser breves, força. Sim, só 2 ou 3. O microfone mais para o lado do Dr. Carlos Alberto, por favor. Não está, tem que ser o... Só duas ou três notas muito rápidas. Primeiro, dizer que, de facto, tenho conversado aqui durante estes dias com o Mendes Ribeiro bastante sobre estas temáticas e temos pontos de convergência, temos outros que nem tanto, mas isso faz parte da vida e, portanto, é nesta riqueza de diferença de opiniões que as coisas vão avançando. Eu, relativamente à transparência de informação, também concordo, embora, em boa verdade, eu acho que hoje, e eu tenho sido muito defensor, vocês sabem isso, aí na ACSS, tenho sido um grande defensor daquilo que é a divulgação e até, de certa maneira, a pedagogia à volta dos indicadores, do benchmarking que vocês já têm no portal da ACSS. Eu tenho lutado muito para que os indicadores que lá estão publicados, de facto, os financeiros, são aqueles que aparecem sempre com muito mais atraso, mas aí também é culpa das instituições, porque muitas instituições, e o Vítor sabe isso, muitas instituições nem sequer conseguem aprovar o plano de atividades e orçamento, não conseguem fechar contas a tempo e horas, e portanto é um trabalho de empoderamento interno que é preciso fazer, de qualificação das pessoas, para termos gente mais qualificada a fazer isto, porque negligenciam-se estas áreas todas e depois, na hora da verdade, não temos quem faça. Mas tal como tinha dito o Dr. Vitório no início, eu olhava para o aspecto prático da coisa e dizer assim, o que é que nós, no curto prazo, podíamos ter de ganho para não estarmos a voltar sempre à casa de partida, como no monopólio, o que é que nós podíamos ter como ganho rápido para levar isto por diante? O tal projeto, que seja este, seja outro, mas eu acho que esse que já estava em cima da mesa era de aproveitar, o tal projeto dos 11 hospitais, que começou a ser trabalhado há uns anos e que supostamente, e os 11 hospitais foram escolhidos com um critério racional, dizer quais eram os hospitais que tinham na altura o melhor custo operacional por doente padrão, e portanto mostravam, num contexto igual aos outros, de dificuldade, que foram capazes de fazer melhor, pegar nesses e fazer diferenciação positiva. E quando digo fazer diferenciação positiva, não é estar a dar mais dinheiro, porque isso, no contexto atual, até se calhar era mal visto e se calhar nem era bem entendido. Mas eu acho que o simples facto de se dizer o hospital A, B ou C faz bem, só isso já, por um lado, alimenta a autoestima desses que fazem bem e, por outro lado, provoca nos outros a vontade de também querer fazer bem. E, portanto, eu traria essa diferenciação positiva como primeira linha de atuação. E acho que só aí, o Dr. Vitório Deires sabe bem, porque ele também defende esse sistema, embora depois a dificuldade no terreno seja muito grande, que é o que se perde com o dinheiro que eles são obrigados na CSS a tirar todos os dias para hospitais ineficientes. E são hospitais ineficientes que recorrentemente são ineficientes. Quer dizer, e nós não podemos deixar de falar disto. Nós temos mais dia, menos dia de começar a falar disto. Não podemos atirar pedras, não estou a dizer que vamos acusar um ao outro nem apontar o dedo,
mas a verdade é que tem que se mostrar que há hospitais mais eficientes que outros. Da mesma maneira que não pode ser estigma a dizer que há regiões do país, e hoje estamos aqui numa cimeira das regiões, há regiões no país onde os resultados são clarissimamente diferentes de todos. No caso concreto do continente, o Norte é um exemplo incrível de resultados muitíssimo melhores que as outras regiões. E isto não pode ser, por um lado, não pode ser esquecido. As pessoas que fazem isto bem todos os dias, ou que se esforçam todos os dias por fazer, querem continuar a fazer assim e melhor. E, portanto, é pegar nesses e fechar por eles. Divulgar os indicadores o mais possível. E depois encontrar 2 ou 3 coisas, porque eu acho que se andarmos à volta de muita diversificação, não chegamos lá. Encontrar 2 ou 3 coisas em que o Mendes Ribeiro hoje falava e com razão. Porque eu no início achava que nós devíamos arranjar 2 ou 3 indicadores para esses 11 hospitais dizer assim, onde é que lhes vamos dar um bocadinho mais de autonomia? É para investir, é para contratar pessoas, é para fazer o quê? Mas se calhar o Mendes Ribeiro dizia, e com razão, a cada caso discutir com ele aquilo que ele quer fazer mais. Porque há uns que precisam mais de contratar pessoas, há outros que precisam mais de fazer investimentos, há outros que precisam mais de modernizar. E, portanto, se calhar discutir com cada um deles uma área ou 2, onde lhes dessemos um bocadinho mais de autonomia e eles sentissem por essa via avançar. Eu também acho, e aqui só para terminar, há aqui 2 notas que eu gostava de dar relativamente ao que disse o Mendes Ribeiro há pouco, que é, eu não quero só ver a comparação direta dos custos, porque isso faz-me, por exemplo, um hospital de Castelo Branco, um hospital do interior, vai ter sempre uma dificuldade muito grande de comparar custos com os hospitais do litoral. Tem muito pouca população, há cuidados que eles vão ter que prestar sempre, e, portanto, isso é preciso fazer uma separação muito clara. Da mesma maneira que a coesão do territorial também tem que ser feita e a saúde tem que funcionar aqui como fator da coesão territorial, seja lá como seja. E depois, não esquecer que nós, num sentido mais macro, com a pandemia, devemos aprender aqui uma lição. Nós criámos aqui dependências brutais de monopólios. Nós não tínhamos máscaras, tínhamos que ir comprar à China, não tínhamos ventiladores, tínhamos que ir comprar à China, etc. E se nós continuarmos nesta de externalizar determinado tipo de serviços que depois possam vir a ser ganhos por monopólios, nós podemos à frente pagar essa fatura. Portanto, é só uma reflexão que é preciso ter cuidado nas externalizações que a gente faça, porque às vezes, por exemplo, nós hoje não conseguimos contratar um médico de radiologia para o SNS. Nefrologistas eu consegui contratar 4 ou 5, mas foi quase um milagre a nível nacional, porque não há nefrologistas para contratar no SNS, estão todos no privado. E, portanto, e muitas das vezes, com a lógica do externalizar, nós deixámos-nos hipotecar a prazo e depois não temos resposta à frente. Né? Portanto, eu também acho que estas eram coisas estruturais que era preciso acautelar para não nos vermos à frente confrontados com esta realidade. Mas, em resumo, benchmarking em cima da mesa, aproveitar o que já existe, não começar sempre do zero, aproveitar o que já existe e fazer a diferenciação positiva, porque eu acho que aí nós já ganhamos muito dinheiro. Muito obrigado, Carlos Alberto. Pedia-te para ver se tínhamos mais alguma intervenção aí da sala, por favor. Aqui na sala, pelos vistos, não. Aqui na sala, não, Vitor. Ok, muito bem, muito obrigado. Nós também temos pouco tempo. Eu naturalmente que sabia ao que vinha e que, portanto, as responsabilidades da ACSS estariam em cima da mesa, não estivéssemos aqui todos. Bom, mas eu diria que nós temos que preparar agora aqui também uma súmula daquilo que vamos... que eu irei depois dizer como resumo destas intervenções. Eu naturalmente, enfim, subscrevo muito do que foi dito, mas começaria por dizer que relativamente ao Dr. Bruno Freitas e à, digamos, e à comunicação que nos fez, sim, eu penso que nós estamos na altura, seguramente, tanto no continente como na Madeira, como nas ilhas, de voltar a olhar para alguma racionalização dos consumos. Esta época de pandemia, enfim, levou os nossos interesses e as nossas preocupações para outros, digamos, para outros pontos importantes, mas a verdade é que a questão da racionalização dos consumos, que é uma coisa antiga no SNS, penso que terá que ter, digamos,
uma abordagem mais enfática, para não dizer de outra forma. É claro que isto não é uma coisa estrutural, isto é, o bom senso e a boa gestão fazem isto. Aqui apenas a nota de que nestes últimos 2 anos tivemos preocupados com muitas outras coisas e, portanto, a questão da racionalização dos consumos não foi provavelmente a nossa primeira preocupação, mas foi seguramente uma preocupação para todos, nomeadamente para os gestores hospitalares. Relativamente aos mecanismos de preço, que também falou, é um assunto muito importante. Nós próprios aqui temos na ACSS uma nova portaria de preços para lançar, mas eu diria que a portaria de preços e os preços andam de mão dada depois com a sustentabilidade. Nós podemos pôr preços, mas para que a coisa funcione e que seja coerente, é importante que haja sustentabilidade para podermos, digamos, pagar esses preços. Porque esta questão do preço e da atualização do preço, depois quando estamos a falar, digamos, de universos e de recursos finitos, tem sempre a outra parte da moeda, é que se eu tenho os mesmos recursos e aumento os preços e tenho mais produção, alguma coisa vai acontecer, e o que vai acontecer, o que tem acontecido é um déficit. Não é? Só para vos dar uma ideia, quer dizer, em 2021, no continente, no SNS, para além, digamos, do orçamento, houveram um pouco mais de 1.000 milhões de euros de reforços, o que é qualquer coisa de insustentável. Está-se bem de ver, sobretudo quando não aconteceu só em 2021. Relativamente à qualidade de dados, é uma coisa muito, muito importante e que toca aqui um bocadinho em todas as intervenções, na do Dr. Bruno Freitas, mas também na do Dr. Mendes Ribeiro e na do Dr. Carlos Alberto. Tem que ver muito com a transparência também, com o benchmarking. E temos que trabalhar, e a boa notícia é que isso tem mesmo que ser feito, porque é um daqueles indicadores que nós temos no PRR, é um daqueles indicadores de reembolso, isto é, se não o implementarmos, digamos, o país não recebe uma quantia muito, muito substantiva de financiamento, que é a questão da contabilidade analítica, que todos nós queremos muito, e seguramente nos hospitais é qualquer coisa importante para que estejamos a falar a mesma linguagem, não é? No fundo, o benchmarking já é uma aproximação muito importante e consegue fazer isso, mas agora temos que dar também aqui um salto, digamos, para que a infraestrutura seja igual para todos. Isso seguramente na ilha e na Madeira, a questão da contabilidade analítica, provavelmente, não sei se é um tema, porque tem a ver com a qualidade de dados, aqui enfim, vocês têm menos hospitais, mas eu diria que é um tema sempre para que os números falem a verdade. Depois, muito curioso esta vossa realidade de sistema de saúde com a rede e, portanto, com estas interações entre público e privado, mas a fazer-me lembrar também uma realidade que nós temos aqui muito no continente, não é? Por exemplo, no norte do país, a relação, digamos, da Administração Regional de Saúde e dos cuidados primários com as misericórdias é muito grande. As misericórdias têm uma atividade muito grande em todo o país, mas eu diria no norte muito substantiva, e portanto tem um bocadinho a ver com os vossos acordos, que são de outras dimensões, mas aqui também em boa verdade, cada vez nós temos mais um sistema de saúde, e portanto tem mais sentido cada vez falar mais de um sistema de saúde, porque é aquilo que se chama realpolitik, é a realidade no terreno, é esta. Agora também é verdade, e eu aqui faria a pequena, eu diria, não é o pequeno, se eu percebi alguma diferença entre o discurso, por exemplo, do Dr. Mendes Ribeiro, e se percebi bem, do Dr. Carlos Alberto, ela tinha só este ponto de tensão que eu percebo, porque ele não é simples, que é, bom, muito bem, mas, ok, vamos funcionar em rede, sim senhor, mas vamos deixar de internalizar e depois ficamos na mão um bocadinho como aconteceu, e como dizia o Dr. Carlos Alberto, agora penso que ele estava a referir às máscaras e aos ventiladores e aos organismos certificadores que foram todos para a China e que de repente nós não os tínhamos cá. E portanto também é verdade que esta questão da externalização tem estas vantagens importantes, eu diria inteligentes, de ter custos variáveis e não custos fixos, desde que, digamos, numa coisa tão séria como é a saúde,
enfim, digamos, a questão do poder de direção não saia da coisa pública. Eu digo direção e não de prestação. Separo bem as coisas. Bom, mas aqui também não é suposto eu, enquanto moderador, expressar aqui muitas opiniões, e também enquanto Presidente da CSS era um bocadinho mais fazer a súmula do que foi dito, e que me parece que tem, enfim, eu diria que subscrevemos tudo, a questão do doente padrão, que acaba também por estar, enfim, relacionada com a contabilidade analítica. Uma outra coisa que disse o Dr. Bruno Freitas, e que eu acho que é importante, que é a consciencialização que está relacionada com a racionalização dos custos, a consciencialização de todos os players, não é? E também aqui os players somos todos nós, mas também os doentes, a questão digamos, de algum consumo excessivo que por vezes nós assistimos nas nossas urgências. Depois vi algumas referências também muito importantes e muito, enfim, eu diria contundentes ao PRR do Dr. Mendes Ribeiro, que percebo. A CSS está aqui nesta situação, neste caso politicamente um bocadinho incómoda, porque somos nós que regimos o PRR no Ministério da Saúde, e que são aqui no continente 1,48 mil milhões de euros. Eu acho que é importante, vamos ver, o esforço que está a ser feito no PRR, nos cuidados de saúde primários. Eu percebo o que diz o Dr. Mendes Ribeiro, mas a questão aqui dos cuidados de saúde primários, digamos, a grande quantidade digamos, de volume financeiro está muito relacionada, sim, com a construção e a reabilitação de infraestruturas. Deixa-me lembrar, enfim, que nisso o Norte, de facto, tem um parque de infraestruturas bom, mas a verdade é que Lisboa e Valtejo têm alguma dificuldade nesta questão infraestrutural do centro de saúde, e, portanto, era de facto importante fazer este investimento, quer na reabilitação, quer na construção de algumas destas infraestruturas. Estou a falar de centros de saúde e unidades familiares. Vai ter agora uma nova realidade, que é com a questão da descentralização, e, portanto, algumas destas infraestruturas vão ser, digamos, feitas e realizadas pelas câmaras municipais. Já dentro do PRR, muitas destas construções vão ser o poder autárquico que o vai fazer. Eu percebo que, enfim, naturalmente, se temos uma capilaridade tão grande de análises clínicas, enfim, tem que haver aí uma complementaridade, e, portanto, não tem sentido, provavelmente, haver muitas redundâncias, mas aquilo que está previsto no PRR para isso não é propriamente fazer centros, aquilo que nós chamamos de centros de diagnóstico rápido, não é fazer um centro de diagnóstico rápido em cada, digamos, centro de saúde. A ideia não é essa, enfim, é que haja essa disponibilidade. Eu diria que haja mais essa disponibilidade quando o mercado não a tem, que estamos de acordo que será em poucos sítios do território nacional. Quanto à saúde mental, esse é um compromisso do programa do governo, e, portanto, a saúde, eu disse saúde mental. Mas queria dizer a saúde oral, e, portanto, a questão dos dentistas e da colocação, digamos, de dentistas no centro de saúde é uma coisa que já vem há largos anos, e nós todos reconhecemos que a saúde oral em Portugal está muito abaixo daquilo que é o standard, que é aquilo que é necessário. Dizer-vos que o PRR vai ter investimento. Eu só estou a falar de um método. Sim. Um método é, em vez de contratar dentistas e contratar assistentes para os dentistas e comprar os consumíveis e comprar as cadeiras, é mais fácil ter um contrato com um operador que vai lá fazer isso. No final do dia vai sair mais barato, vai ser mais eficiente, vai conseguir ver muito mais gente. Sim, é a questão dos custos variáveis e dos custos fixos. Compreendo perfeitamente. Quer dizer, é uma coisa que eu diria que não está proibida, e que fará sentido seguramente em muitos sítios. Mas digo-vos que o PRR também vai ter um forte componente de investimento nos cuidados continuados, e chama a atenção para a questão do envelhecimento da população, e, portanto, e aí vai ser também uma coisa em que quer o setor público, quer o setor privado poderão, e o setor social, estarão em condições de concorrer. Nos cuidados paliativos,
E na questão, que também é outro problema, na questão da saúde mental, que também é digamos, uma área invisível, mas de grande importância, que o programa de governo dá muita importância, e bem. Portanto, eu diria que o PRR na saúde, ao contrário, provavelmente, de outros ministérios, o que está aqui em causa, enfim, há algum dinheiro, sim, para a reabilitação e para a construção de equipamentos nos cuidados de saúde primários. Está previsto também, digamos, a aquisição de equipamentos para alguns poucos hospitais, aqui sobretudo da região de Lisboa. Mas sobretudo, estamos a falar de reformas. Estamos a falar da reforma da saúde mental, estamos a falar da reforma dos cuidados paliativos, dos cuidados continuados, e, portanto, eu chamaria a atenção que o PRR tem depois estas coisas que às vezes são menos mensuráveis e não são tanto de botão. Eu diria que se, digamos, Vossas Excelências estiverem de acordo, isto foi um bocadinho o que se passou. Estava a tentar fazer a súmula daquilo que se passou com os intervenientes nesta nossa sessão. Claro que nós não falámos também de como criar modelos de pagamento mais eficazes, daquilo que hoje, enfim, eu diria que nós podemos olhar para 3 tipos de pagamento muito clássicos, que é o fee for service, o pagamento ao ato, a capita, que também é um pagamento que nós temos em Portugal nas ULS, e depois o pagamento por grupo de diagnósticos homogéneos, por GDHs, mas hoje todos falamos muito na questão de passar destes sistemas financeiros, eu diria, mais clássicos, para começar a tentar medir o valor, não é? E gostava de vos ouvir um bocadinho sobre isso, sobre a questão do valor. Uma coisa que hoje se fala muito, e em muitas latitudes, aqui em Espanha, por exemplo, País Basco, nós estamos a trabalhar com eles sobre isso, é um bocadinho indexar o financiamento às populações em função do risco dessa população, ou seja, em função do envelhecimento em função da carga da doença. No fundo, é uma discussão também que se tem hoje um bocadinho por toda a Europa. E, portanto, 5 minutos para concluir. Ok. E gostava de vos ouvir relativamente a isso. Relativamente a isso, a minha questão, eu tendo a ser muito pragmático nisto e tenho receio, digamos, a bondade da coisa está certa. É importante começar a olhar para o valor que se consegue ter no fim do trabalho feito, mas eu não gostaria que isso fosse uma justificação para nós voltarmos a esquecer tudo o que está para trás e começar do zero. Ou seja, isso ser qualquer coisa que fosse acrescido e fosse evoluindo, etc. Porque a verdade é esta, andamos há muitos anos a falar disso e não temos a concretização. Portanto, quando eu não tenho ainda aquilo que é o mais essencial, por exemplo, nós falamos aqui, uma das coisas ao nível da racionalização do consumo que nos chama logo a atenção é a questão do serviço de urgência. A grande problemática que nós temos nos hospitais é o serviço de urgência. E, portanto, enquanto nós não resolvermos isto, que nos atormenta de uma maneira absolutamente clamorosa, o dinheiro que nós andamos aqui a enterrar, se calhar dá para tudo o resto que a gente anda para aí a explicar. E depois vamos aos poucos. Ou seja, eu não gostaria que isso fosse, sendo um tema importante, não gostaria que isso fosse uma razão para voltar outra vez à casa de partido. Portanto, era pegar naquilo que já existe e ir andando e melhorando, e sim, isso que estava a ser falado do valor que se consegue em saúde, porque é muito difícil, quer dizer, nós estamos aqui, ainda não temos, digamos, prática internacional muito desenvolvida, disseminada, que nos dê como exemplo, e portanto eu diria que não vale a pena sermos cobaias quando ainda temos nas coisas essenciais coisas que estamos na idade da pedra. Muito bem, Carlos Alberto, não poderia estar mais de acordo, mas cabia-me a mim falar também disso. Força, Pines Ribeiro. Eu tenho uma sugestão muito prática, é manter um modelo, aperfeiçoar um modelo de financiamento atual, não é? Que na prática tem sempre umas melhorias, e pôr um grupo de alunos da Escola Nacional de Saúde Pública que estão hospitalar a fazer o exercício das contas, por exemplo, do ano passado,
2021, se tivesse sido financiado baseado nesta filosofia do Value-Based Healthcare, como é que se teria comportado o modelo? Portanto, eu não arriscaria, porque nós estamos a anos-luz de conseguir chegar lá. Por exemplo, a maior parte das pessoas dos hospitais não sabe o que é que são promos. É verdade. Eu falo com muita gente dos hospitais e não sabe o que é uma PROM, nem uma PREM, nem o que é o ICOM. Portanto, são tudo ferramentas fundamentais para a construção do valor. Portanto, nós, para darmos um salto dessa coisa, começámos há uns anos a incluir no contrato de programa alguns indicadores de outcome, não é? Portanto, não apenas de performance, mas de outcome. Portanto, devíamos, penso eu, continuar nessa linha. Devíamos agora pôr tipo um grupo de estudo e os alunos lá precisam de exercícios que os desafiem para não andar a trabalhar dados de há 20 anos atrás. Era muito bom começarem a trabalhar os anos 2021 e pegar nessa comparação e ver que indicadores é que eu ia usar e tal. E depois ver por reflexo, construir um modelo. Aliás, hoje as pessoas todas gostam de informática, portanto com o Excel fazem-se milagres. E construir um modelo em que depois se brinca com umas variáveis e vê-se o que é que é. Eu acho que isto era um exercício interessante, porque o caminho há de ser por aí, não é? Vai ser por aí, de certeza, mas vai demorar anos a implementar, e estou de acordo aqui com o Carlos Alberto, senão nunca mais, se a gente põe em causa o que existe, o resto demora muito tempo a avançar. Muito, muito bem, muito obrigado. Eu também, não, neste caso, não poderia estar mais de acordo com o que vocês os dois disseram, porque, enfim, vejo por muitas vezes esta questão de value-based healthcare em cima da mesa, e ela de facto é um caminho e é inexorável, vai ser assim daqui a uns anos. Mas temos desafios bastante mais sencillos, como se diz em castelhano, mais sencillos a desenvolver agora já do que este, que enfim, que há de ser um caminho. Eu não sei, o Dr. Bruno Freitas queria acrescentar mais alguma... Não tenho assim muito mais a acrescentar, mas eu usava a palavra um benchmarking para fazer um pouco o uso em relação ao nosso Nacional de Saúde, em relação a esta questão toda destes modelos de financiamento e de pagamento. Acho que também temos um pouco aqui que crescer muito e ver realmente quais são as boas práticas. Acho que também é verdade o que foi dito ainda agora por o Dr. Mendes Ribeiro. Acho que testar realmente alguns modelos antes de os implementar, não passar aqui por uma travessia no deserto. E também, diz ali, e bem o Dr. Carlos Alberto, acho que também temos muito ainda a fazer com os instrumentos que temos. E há muito desperdício que está à nossa vista e que é possível fazê-lo sem grandes planos, sem grandes teorias. Acho que por aqui temos um win-win em cada uma das duas situações que foram apresentadas agora e pronto. E para finalizar, realmente, é com a esperança que temos agora um fortalecimento, se calhar, de relações e daqui também de um novo relacionamento aqui com a CSS que se queira no futuro muito próximo e comecemos a reunir e tratar destes assuntos e de outros com interesse. Doutor, muito bem, muito obrigado. Há uma unanimidade grande. Eu vou... Tem aqui o Dr. João da Universidade do Porto, da Faculdade de Medicina, que ele gostava de dizer qualquer coisa. Muito bem. É que temos que ser rápidos, estamos a pedir para ir para a outra sala. Doutor, força. Eu vou ser rápido. Eu só queria acrescentar do ponto de vista do Value-Based Healthcare, acho que não é um caminho muito longo, até vão ser muitos anos, se não décadas, mas do ponto de vista, queria pegar numa coisa que o Dr. Vitório Herrera falou, que é a captação ajustada por risco, e isso de facto é algo que pode não estar assim tão longe e que facilmente pode ser implementado, principalmente em áreas como, por exemplo, o LIS, Unidades Locais de Saúde, em que há de alguma forma uma integração de cuidados primários e cuidados hospitalares, isso pode ser uma coisa muito, muito relevante, mas de facto, para chegar aí, temos que ter passos básicos, nomeadamente a interoperabilidade entre informação de cuidados primários e informação hospitalar, em que conseguimos de facto averiguar o risco da população, não é? Portanto, saber quantos diabéticos é que existem, portanto, aliás, ter quase um índice case mix para a população e não propriamente apenas para a parte hospitalar. Portanto, só nisso já são muitos passos que não serão fáceis e que ainda estão muito longe do que é o Value-Based Healthcare. Era isso que só João Paulo, muito bem.
estamos de facto muito dessa certificação pelo risco, estamos muito próximos, já vamos tendo as ferramentas. Agradeço-vos a todos, vamos nos encontrar na próxima sala. Vou só fazer aqui em 2 minutos o resumo do que dissemos aqui. Muito obrigado a todos, foi um gosto. Obrigado, boa tarde. Vamos nos encontrar aí ou aqui, rapidamente. Um abraço. Obrigado. Não nascemos a pensar todos da mesma maneira. É bom, E vou-lhe dizer, eu quando tenho alguém que discorda de mim e me convence, eu deixo-me convencer. Agora, não sou fácil.